É isso que a gente estava conversando, né? Primeiro, bem-vindos todos mais uma vez, que alegria estar aqui no Menos 30 Fest, um espaço de muito pensamento, muito conhecimento, muito assunto importante. Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço, então é justamente isso. Pode ficar aí sentado, você vai ser inundado de muito tema fundamental e troca, né? Eu acho que a vida é isso, a gente tem que trocar para evoluir e você vai ter aí essa chance, essa oportunidade de hoje até sexta-feira de receber muita coisa legal na sua casa sem precisar sair do lugar. Então, o que a gente estava falando, o que levaria aí algumas décadas para acontecer, né, acabou acelerando, óbvio, diante da imposição pandêmica da Covid-19, a digitalização da economia e, consequentemente, da sociedade inteira. E assim, ó, no estalar de dedos, da noite para o dia, ninguém avisou, ninguém preparou a gente, não tem manual de instrução para tudo que a gente está vivendo agora. Do nada, milhares de casas se transformaram em ambientes de trabalho, as videoconferências passaram a fazer parte da rotina, da nova rotina de muita gente. Os empreendedores tiveram que rever a maneira de atuar e de se relacionar também com seus colaboradores e com clientes, enfim. E o que no começo era uma novidade, virou um cenário de muitas incertezas, né? Como digitalizar o meu negócio? Será que o microempreendedor vai sobreviver a tudo isso? E o home office, gente, como é que fica? Veio para ficar? Não veio? Vai diminuir? Vai aumentar? Vai continuar? Quais serão os efeitos do boom do e-commerce? Como incluir todo mundo? Essa pergunta é muito importante. Como é que a gente inclui todo mundo nessa conversa e cria uma sociedade ainda mais digital, né? Para responder essas e muitas outras perguntas, principalmente para a gente debater, né, esses e outros temas, eu estou muito bem acompanhada, viu, nesse primeiro dia de Menos 30 Fest. Estou muito feliz de conseguir reunir essa galera boa nessa mesa aqui que vai começar agora. Eu começo chamando essa mulher que é admirável. Eu não sei nem, aliás, como ela está conseguindo conciliar tanta live ao mesmo tempo desde que a quarentena começou. A empresária e presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Muito bem-vinda, Luiza. Boa tarde para você. Você me escuta direitinho? Escuto, Fernanda, prazer, viu? Sou tão sua fã, tá aí com vocês, um evento tão legal. Estava vendo o Caio falar, que bom a gente poder levar essa informação nesse momento tão difícil, ao mesmo tempo tão modificador. Com Prazer para todos certeza. vocês. Luiza, Que, prazer todo que nosso. programa lindo que vocês vão ter, muito legal. Sorte a Prazer nossa estar de ter aí com você você, aqui, viu, querida. nesse festival. Tá só começando o nosso papo. Deixa eu ampliar a mesa aqui, porque olha só. Vamos receber agora o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato Macedo, formado em Engenharia de Materiais e Metalurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atua há 15 anos nas áreas de inovação e empreendedorismo, ou seja, o cara tem 10 minutos só de anúncio, entendeu? Só de cargo, só de status, é um cara muito importante. Muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde para você, querido. Oi, Fernando. Olá a todos que nos assistem. Não tão importante assim, estamos aqui para contribuir por esse tema tão novo e diferente realmente da sociedade digital. Então, queria agradecer aqui a oportunidade de estar com você, estar com a Luísa, que é um grande ícone, com o Caio, com a Rafa, ou seja, com todos que vão nos acompanhar hoje aí para esse debate. Espero estar contribuindo com vocês. Já está com certeza. Você, Luísa, e para completar essa mesa, vou chamar a psicóloga e empreendedora Maitê Lourenço. Gente, ela também é fundadora da BlackRock Startups, que é uma aceleradora focada em empreendimentos criados por pessoas negras. Muito bem-vinda, Maitê. Boa tarde para você, querida. Obrigada pela sua presença aqui. Você me escuta direitinho? Tô ouvindo sim, Fernanda. Prazer, obrigada pelo convite e me sinto lisonjeada de estar com essa turma toda aqui. Honra toda nossa, Maitê, muito obrigada. Agora sim, agora a mesa está completa. Eu já quero mandar uma pergunta para todos vocês, para vocês três, que é a seguinte: se vocês concordam que essa digitalização é um caminho sem volta, ou se vocês acham que é uma coisa de momento pela pandemia. O ponto que a gente está hoje, de internet, tecnologia, mundo e sociedade digital, que é o tema de hoje, isso é irreversível ou ganhou uma atenção especial pelo momento que a gente está vivendo? Eu vou começar com a Luísa aí pela ordem. Luísa, por favor. Olha, Fernanda, prazer também estar aí com o Paulo, com a Maitê. Paulo, a gente é um parceiro antigo. Maitê, parabéns pelo seu trabalho. O ano passado, no meu Instagram, eu fiz toda segunda-feira uma entrevista com as pessoas para dizer que o digital era uma cultura, era uma plataforma, que o físico não ia mudar e que as pessoas precisavam entrar no digital. Eu fiz assim, também uma cabeleireira que usava bem o digital, uma boutique antiga, vendedora do Magazine, técnicos, todos, porque
para nós o digital já era uma realidade, é uma cultura. O digital é uma cultura, ele não é uma plataforma, é um modo de fazer as coisas. E não tem reversão. E aí, quando terminou, Fernanda, e todos nós que estamos nos ouvindo, o pessoal falava, ai, Luísa, que ótimo, continua. Eu tive a sensação que, lógico, ajudou, acelerou um pouco, mas que ia demorar muito, muito, muito. De repente, veio uma epidemia, e Pois o é. que a epidemia fez? Ela acelerou coisas que já estavam muito vindo, e o digital foi uma dessas. Então, nós vamos ter a oportunidade de falar como eu vejo, mas o digital já é uma realidade, ele não é uma plataforma. Você vê as startups, ele é um modo de simplificar, de você viver de uma forma diferente, de você se conectar e ficar conhecendo diferente. Ele veio para ficar, não tem como. E depois da epidemia, ele acelerou, porque as pessoas eram muito ligadas, eu estou falando as pessoas mais simples, muito só em Instagram, muito em Facebook, muito no WhatsApp, e agora eles estão entendendo que veio para ficar. E principalmente do que nós vamos falar, do pequeno e o médio empreendedor, e o Exatamente. Sebrae está muito junto com a gente, aí sai muito bem isso. E também outra coisa que veio ficar, e que a Maitê vai tão bem falar para nós, apesar que, infelizmente, foi o racismo no Brasil. Isso também, pela primeira vez, eu acho que a gente vai falar muito, a Maitê vai falar muito bem isso, do que infelizmente precisou do enforcamento, mas é outra coisa que já vinha trabalhando há muitos anos, mas de repente todo mundo viu que é muito sério e é uma missão de todos nós. É muito urgente, essa caminhada é muito longa, mas se a gente se unir, sem dúvida nenhuma, ela fica um pouco menos desafiadora, mas é imensa. Você tem razão, Luísa. Você fez o gancho aí, né, falou da Sebrae, quero jogar então a bola para o Paulo. O que você acha, Paulo? Esse ponto que a gente chegou hoje da digitalização, né, da sociedade digital, ele é irreversível ou realmente ganhou um destaque diferente porque a gente está vivendo esse momento de Covid-19? Fernanda, ótima pergunta. Nós vivemos ainda numa economia muito pouco digital, mas de fato o Covid acelerou esse processo, né? Muitas pequenas empresas acabaram adotando canais digitais, seja os mais tradicionais e até gratuitos, até criar o seu e-commerce ou foram para os marketplaces para sobreviver. Mas o que a gente acredita é que exatamente agora há esse pico com a pandemia, mas a tendência é que algumas empresas talvez não continuem com essa estratégia. Por quê? Porque algumas estão adotando, já adotavam, então continuando a adotar essa estratégia, digamos assim, como um quebra-galho, desculpa a expressão agora para o momento, né? E não como uma estratégia de transformação digital, de inserção digital. Entendi. Aquelas que estão trabalhando com uma visão de transformação digital, de fato vão continuar. Mas, infelizmente, alguns empresários ainda gostariam de ficar como estavam antes. E aí o mercado ele é seletivo, né? Porque o consumidor mudou. O consumidor ele está com uma estratégia híbrida, né? Ele quer ir para o comércio na rua, ele quer lá visitar a empresa, ele quer ter ainda aquele contato físico humano que é fundamental, mas também ele já está aceitando muito bem a experiência digital. Então, aquelas pequenas empresas ou médias que não conseguirem fazer essa estratégia híbrida, infelizmente, vão ser, digamos, ultrapassadas por aquelas que conseguiram. Sim. E aí isso remete, só para finalizar minha fala, do preparo dos empresários e dos empreendedores atuais e também do preparo para aqueles que querem montar suas empresas nesse momento de crise, de estarem realmente preparados para essa estratégia híbrida de digital e também de mundo offline, de mundo real. Exato. Você falou muito bem agora, né, terminando sua fala, sobre quem está começando nesse novo mundo, né, de empreender, de começar um negócio, e nesse momento muito desafiador. Quero jogar a bola para a Maitê, então, e saber de você, Maitê, como você avalia a presença de empreendedoras e empreendedores negros nas lideranças de startups nos últimos anos? Como é que você vê esse movimento? Legal, bacana. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com a Luísa e com o Paulo, que são referência nas áreas, né? Para que a gente possa falar, né, sobre esse aspecto digital e também pensando
na população negra, a gente precisa entender que nós já somos 51% dos microempreendedores, né? E trazer essa informação é entender também que esse público é o que também consome, é o que também utiliza de tecnologias, mas que devido a todo o processo exclusório, acaba não tendo os mesmos acessos. Então, quando a gente pensa nas videoconferências, quando a gente pensa na utilização do digital, a gente acaba tendo aí uma discrepância muito grande, já que a gente tem o abismo racial que está envolto de todo esse processo. Trazendo para as startups, é um momento até oportuno para os negócios que são inovadores para digitalizar e usar a tecnologia a favor. Então, a gente vem tendo aí um grande aumento, né, da busca de pessoas negras, de empreendedoras e empreendedores negros, buscando cada vez mais negócios que sejam inovadores, buscando solucionar dores que agreguem a tecnologia e, com isso, melhorando o dia a dia de várias pessoas. Então, é importante mencionar o quanto que essa população vem cada vez mais olhando para esse universo e olhando como uma oportunidade mesmo. Muito legal, Maite. Você falou de uma expressão importante também da gente bater bastante aqui na tecla, que é a inclusão digital, né? A gente, óbvio, sempre ouviu falar da inclusão social e agora é necessário que ela se faça também no ambiente digital. As perguntas são muitas, os temas mais ainda, né? As provocações todas que a gente está fazendo aqui, e eu não posso ficar aqui só eu fazendo pergunta, lógico que não, tem que passar esse privilégio também para outras pessoas. Olha só, por exemplo, a gente convidou os parceiros do time de valor social da Globo para mandar as dúvidas também, provocações, as reflexões que eles quisessem. Vamos ver então o que a Eli Cafré perguntou pra gente. Roda aí. Oi, eu sou Eli Cafré, tenho 25 anos e falo de Russas, no interior de Ceará. A pandemia nos mostrou que o trabalho remoto ele é possível. Eu gostaria de saber como que isso pode ser positivo para pessoas e empresas que estão em diferentes regiões do país e como que isso pode afetar os jovens que estão precisando da sua primeira experiência profissional. Muito boa pergunta, né? Como tudo na vida, óbvio que esse trabalho remoto, essa era que a gente está vivendo digital, também tem um lado negativo e um lado positivo. Então, eu quero repassar a bola para vocês, claro que vamos falar com muito mais propriedade. Começando pela Luísa, mais uma vez. Luísa, o que você acha que isso pode ajudar ou atrapalhar o tal do trabalho remoto? Eli, eu acho que assim, a minha grande equação hoje é essa. O trabalho remoto ele foi tão eficiente, ele é tão produtivo, só que ele não forma cultura e cola. Como é que a gente vai fazer essas duas coisas? Eu acho que é o desafio de todos, porque eu não vou chamar um conselho para despachar um balanço. Por outro lado, o conselho tem que estar com a nossa equipe, tem que estar com as pessoas. Os novos, o Magazine foi um agora que, mesmo na epidemia, graças a uma coisa, aumentou mais de quase 1.000 funcionários novos. A gente está preocupado, por mais que a gente faz palco interativo, eu vivo aprendendo com a Globo aí, por mais que a gente faz palco público interativo, não é a mesma coisa. Então, eu acho que vai ter que ter essa mistura entre o digital, entre o home e o físico. Sim. Lógico, até sair a vacina, o respeito aos procedimentos tem que ser muito grande. Então, as empresas estão voltando por semanas, estão voltando quem está mais seguro, mas eu estou vendo, nós voltamos 2 dias por semana, o escritório era de 600 pessoas, voltou 120, com todos os procedimentos, mas eu também estou vendo a alegria das pessoas de estar junto, Sim. A gente tem saudade de estar junto. Então, essas duas coisas eu acho que vai ser o desafio. Eu não acredito que só o home, o trabalho à distância, que é tão produtivo, no momento também que as pessoas estavam se dedicando tanto, numa situação tão difícil que teve. Então, assim, no momento de estresse, você sabe que a produtividade aumenta mais. Mas eu não acredito na cola nos primeiros, se não tiver o contato físico. Então, eu acho que o desafio, a equação é essa. Como é que nós vamos trabalhar essas duas coisas de formas que, até sair a vacina, e mesmo depois, que ficou muito mais produtivo, a gente ficou mais objetivo, mas, por outro lado, precisa, nunca se falou tanto em cultura, nunca se falou tanto em diversidade, nunca se falou tanto em propósito, quer dizer, a gente acelerou isso também das empresas, propósito, cultura, Verdade. Alinhamento com a equipe, diversidade, então isso vai ser, agora mesmo eu estava num conselho, não do Magazine, vai ser um dos triplo EBITDA da companhia. Também eu não acredito que não se faça sem também a gente ter um contato físico. Então, eu acho que é realmente ali o grande desafio. Por outro lado, você pode ter gente aí no interior, como você está do Brasil, e a gente está participando, mas de vez em quando você vai estar fisicamente presente. Então, vai ser um aprendizado muito bom, mas é um desafio.
É, como tudo na vida, né, Luiz? Acho que o pulo do gato é esse equilíbrio mesmo que você falou, achar esse meio termo. Óbvio que ele também não é uma ciência exata, não tem uma lógica, uma receita para cada ambiente, para cada trabalho, para cada empresa, para cada equipe, ele vai funcionar de uma certa maneira. Paulo, você concorda com isso? O pulo do gato vai ser meio esse, assim? Quem conseguir achar esse equilíbrio entre o trabalho remoto e o físico vai sair na frente? É por aí, Fernanda. A gente pode começar a ver que a pandemia, ela revelou o seguinte: algumas profissões que a pessoa não precisava se deslocar de transporte público, pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar o próprio carro, ficar uma hora no trânsito para ir trabalhar. Às vezes aquilo não era necessário, só a presença física dela dentro de um escritório, né? A pandemia mostrou que ela pode ser muito mais produtiva e interagir muito mais trabalhando de casa. Por isso que algumas empresas vão transformar seus escritórios e, inclusive, vão entregar edifícios inteiros para que os funcionários fiquem em casa, né? Não estou dizendo que vai ser só isso, vai ter o equilíbrio, como foi dito, né? Então, acho que cada empresa vai ter que entender quais são aqueles que vão poder continuar em home office, que aquilo vai ser melhor para eles e para o negócio, e quais aqueles que têm que ter, digamos, uma função mais presencial, realmente o equilíbrio. E sobre os jovens, né, que foi a pergunta da nossa colega, eu acho que, assim, existem, obviamente, questões que vão ser complicadas, né, até mesmo de exclusão, como a gente falou antes, porém, com o mundo virtual e com essa mudança de cultura que está acontecendo, eu vejo que muitas empresas, muitos empreendedores, muitos executivos chegaram agora na internet, né? E aí, gente, para buscar talento, talento está no mundo todo, talento está em qualquer lugar do Brasil. O Brasil é um país extremamente talentoso e com pessoas com potencial absurdo. Então, não importa em que estado que você está, em que cidade que você está, se você tem talento, se você se expressar bem na web, com criatividade, com diferencial, acaba que você vai fazendo contatos, você vai se estabelecendo e, de novo, não importa se é um executivo, um empreendedor que está em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, com certeza ele está atrás de um talento e não importa onde que você esteja. Se esse matching acontecer, né, se você se expressar bem, as coisas vão acontecer rapidamente. Eu só queria dar um exemplo disso, Fernanda, terminando a minha fala. Eu me lembro esses dias eu estava numa rede social mais de profissional e eu vi uma moça muito jovem do interior que colocou o seu currículo, né, para buscar emprego, mas ela fez um desenho animado. Olha que interessante. Legal. Ao invés dela fazer o currículo dela Escrito, tradicional, né? ela fez um desenhozinho animado com um softwarezinho grátis que ela pegou na internet. Eu achei aquilo tão legal que eu mandei uma mensagem para ela e ela agradeceu, ficou feliz. Quando eu voltei no post dela, mais ou menos uma semana depois, 10 mil pessoas já tinham curtido, comentado e em menos de 30 dias ela já tinha conseguido um emprego. Que isso, que Então é legal. isso que o mundo digital Proporciona, né? proporciona, né? Exatamente. Mas ela foi ousada, teve criatividade e não ficou esperando. Ela correu atrás. Corajosa, né? Corajosa, De ousou. quebrar um tabu gigante, porque, Isso. né, isso é super novo, inovador, e deu certo, que legal. Inovou, ela inovou. Inovou e deu certo, inovou e vingou. Maitê, quero falar com você justamente sobre isso. Você que usa sua voz, sua imagem, tudo que você tem, né, de talento e de conselho, de acolhimento mesmo para as pessoas que estão começando nessa vida profissional, saindo de faculdade, se formando, ou nem que esteja nessa fase, mas queiram realmente trilhar um novo caminho. Você fala muito para essas pessoas. E a pergunta da Eli foi também sobre isso. O que você vê de oportunidade para quem está querendo agora começar? Sei lá, ou se formou, ou quer mudar de caminho profissional, mas está no meio da pandemia. O caminho é realmente a solução e a oportunidade melhor tá na internet? Você aconselha isso mesmo? Você indica? Eu acho que esse momento ele traz diversos desafios, né? Acho que para além da questão da pessoa se esforçar e querer e ter criatividade, a gente tem os obstáculos do dia a dia que faz com que algumas pessoas não conseguem acessar. Então, acho que é importante não trazer uma perspectiva muito de responsabilizar esse indivíduo que não consegue ter uma criatividade, porque muitas vezes não consegue ter um lugar físico, né, para colocar um computador, para colocar o telefone, o celular, e a videoconferência cai o tempo todo porque a internet da região onde aquela pessoa está não é muito boa. Então, acho que é importante também ter essa dimensão que esse Brasil plural, ele também é um Brasil que exclui, um Brasil que transforma aí as estruturas, né, e expõe todas as questões sociais que estão vigentes. Eu acho que dentro dessa perspectiva, cada pessoa poder ter um aspecto que pode trazer para ela mais direcionamento para o digital, isso é muito importante.
Hoje não dá mais para pensar o mundo ou o consumo ou até mesmo o empreendedorismo sem ter um aspecto digital. Pensando nos profissionais, nos jovens profissionais, é de fato tentar ter acesso a tudo isso e poder se promover nesse sentido também, olhando para esse contexto. E o que eu queria muito trazer, acho que da discussão, é que cada vez mais as lideranças estão sendo convocadas a se transformar. Né? Então, que até então eu tinha uma demanda para o meu estagiário que ele fizesse uma determinada atividade, eu preciso agora ter a flexibilidade de entender se naquele momento, se naquele local, se aquela atividade é realmente uma função que eu possa atribuir para aquela pessoa. Então, não só acho que o aspecto de as pessoas tentarem buscar essas colocações, mas também o aspecto desses líderes se transformarem para que tenha cada vez mais, e aí trazendo o que a Luísa Trajano trouxe, responsabilidade social, entender cada vez mais o aspecto de cada pessoa e as empresas se responsabilizarem em também capacitar e desenvolver esses jovens para que sim, eles consigam se colocar profissionalmente. Sem dúvida nenhuma, assim, é um momento em que todo mundo, né, precisa olhar para dentro, pessoal e profissionalmente falando, e as pessoas que são gestoras de pessoas, né, os líderes, como você estava dizendo, foram obrigadas também, né, passaram a ter que refletir sobre isso. O que ele pode exigir daquela pessoa nesse momento, que é diferente de qualquer outro momento, qualquer outra etapa da empresa ou qualquer outra fase que eles já passaram, né? Tá todo mundo se reinventando e o gestor tem esse trabalho fundamental, que óbvio o negócio não pode parar, mas agora os funcionários dele estão em outro contexto completamente diferente. É um lado também mental, psicológico, um efeito que também toca num lugar muito diferente, né? Muito especial. A pessoa está em casa, está com o filho em casa o tempo todo, que não pode ir para a escola. Como você falou, cada região desse Brasil, que é imenso, óbvio, tem um tipo de acesso à internet. Tem gente que não tem acesso à internet, precisava estar naquele espaço físico que agora não pode estar. Enfim, são muitas questões realmente. Por isso que o Festival Menos 30 Fest se faz ainda mais necessário, que de hoje até sexta-feira a gente vai discutir muitas questões que foram jogadas para a gente, né, com essa pandemia, com a Covid-19. E agora a gente vai chamar essa mulher que vai abrilhantar ainda mais a nossa discussão, porque vai trazer a sua opinião aí de casa. Ela tá de olho em tudo que está rolando nas redes sociais. Conta pra gente, Rafa. Boa tarde para você, que prazer falar com você. Não te conheço pessoalmente, mas já te amo, te admiro, viu? Um beijo. O que o pessoal tá falando aí na internet? Conta pra gente. Oi, Fê, boa tarde. Estou tão feliz em estar aqui. Também te amo e te admiro, viu? Muito. Que bom. Tô aqui anotando sem parar tudo que vocês estão falando. Eu falei, gente, isso tudo serve demais para mim. Imagina para quem está assistindo em casa. Eu imagino. Na internet está incrível. O nosso assunto já está entre os mais comentados do Twitter. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que são pessoas que vão aprender muito conectadas aqui com a gente. E, Fê, tem alguns comentários, inclusive, que eu quero compartilhar com vocês. Por favor. Um deles é de uma grande amiga que presenciou e vivenciou momentos muito especiais comigo, que vai estar aqui com a gente na quarta-feira, que é Thelma Regina, a Thelminha. Ela falou o seguinte: bom dia, amores, que seja uma semana produtiva e de aprendizado para todos nós. Essa semana tem Menos 30 Fest e eu não estou ansiosa não, né? Acompanhe tudo no menos30fest.globo.com. Gente, vocês não podem perder também aqui quarta-feira, viu? Tem outro comentário da Carla, Fê, que fala assim: admiro demais a Luísa Trajano. Ela é inspiração para as mulheres empreendedoras. Meu sonho é conhecer ela. Bonitinho. Tem muita gente falando muita coisa. A Dalulis disse: meu cronograma de hoje... Que lute, né, Rafaela? Pois só olho para ele depois do Menos 30 Fest. Coisa boa! É isso aí, fica aqui com a gente. Com certeza, hashtag Menos 30 Fest. Eu quero aproveitar, já que a gente... Fala. Pode falar. Não, só para dar a hashtag Menos 30 Fest, gente, já tá valendo, pode comentar. Lembra de botar a hashtag, porque é por lá que a gente vai achar o seu comentário. A Rafa tá de olho em tudo. Fala aí, Rafa. Tô de olho em tudo. É que eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão em casa, já que a gente está falando sobre e-commerce, sobre esse trabalho, né, de inovação virtual e tudo que vem acontecendo. O que você acha mais importante quando vai fazer uma compra online? Eu gostaria muito de saber do público o que eles acham mais importante quando vai fazer uma compra online. Respondam usando a hashtag, que eu vou estar aqui, ó, vendo tudo. Que legal, importante essa pergunta, porque até a nossa relação como cliente, né, com o e-commerce mudou.
Eu queria até repassar para a Luísa um pouco dessa pergunta. Eu vou refazer aqui para deixar essa exclusiva para o público que está vendo a gente, né? A pergunta da Rafa, mas a minha para você, Luísa, também sobre isso. Você acha que a relação e a exigência, principalmente, do cliente mudou agora nessa época de pandemia, né? O e-commerce, como o Caio falou, aumentou 400% no Brasil. O que o cliente ficou mais exigente, passou a ver, por acaso ou por exemplo, coisas que antes passavam despercebido? Olha, eu acho que o que foi mais forte para ele, alguma coisa, foi primeiro o prazo de entrega. Quer dizer, Exatamente. a facilidade que você tem de, num toque, você resolver. Quer dizer, quanto mais simples o site, como mais simples o aplicativo, melhor. E uma das coisas, além, o preço é importante, sempre vai ser, mas uma das coisas que tem é a interação dele com o cliente na hora de reclamar, na hora de poder fazer, e o prazo mais rápido de entrega, porque ele está dentro de casa. Você sabe que a dona de casa, de repente, começou a ver as panelas que não estavam boas, o aspirador de pó que não estava bom, ela começou a ver tudo isso, né? E começou a querer trocar, porque muitas vezes a mulher trabalhava fora há muito tempo e não dava tempo dela conviver. Então, o prazo de entrega foi muito importante. Mas o que eu queria trazer um pouquinho também, Fernanda, é o que a Maitê está falando. Eu acho muito importante. A gente não pode falar no Brasil se a gente não falar de 60% da população que foram descancaradas agora, a desigualdade social. E realmente, quando a gente coloca todo mundo no mesmo patamar, você vê, eu fiquei no interior, agora eu já estou em São Paulo, mas eu fiquei no interior, eu sou de Franca, eu fiquei no interior de Minas Gerais, onde as crianças tiveram muita dificuldade de escola. Quer dizer, então, se a gente não... Isso que a Maitê falou, e a responsabilidade, eu não acho que é só do líder. Eu concordo com a Maitê, mas a responsabilidade é do Brasil. A gente paga um preço tão grande, desde da escravidão, a forma como a gente teve a abolição, a gente ainda não conseguiu resgatar esse desnível social que foi descancarado agora. Então, eu acho que são das empresas, são do brasileiro, são de todos nós, isso porque nós temos um programa que tem que dar acesso para todos, é programa do governo isso. Então, todo mundo tem que ter acesso. E, para terminar, eu quero cumprimentar, além da equipe de saúde, que todo mundo sabe disso, as professoras. São professoras que muitas vezes não tinham nem notebook, não tinha nada, e tiveram que, em 15 dias, eu vi gravar o celular para poder passar para alunos que só tinham celular. Então, a gente tem que destacar muito essa desigualdade social, a chegada Wi-Fi nos lugares que não chegavam, assim, as casas que não tinham nem condição de ter. Então, é muito importante, a gente não pode colocar todos no mesmo patamar. Lógico. Eu acho que e a responsabilidade é de todos nós brasileiros. Principalmente dos que têm mais, né? Que é para dividir, quem está sobrando, quem tem o privilégio, principalmente. Olha, a cooperação entrou em tudo. Eu fico Exatamente. impressionada, sou do Grupo Mulheres do Brasil, tanto que as pessoas mais simples se cooperam. A ponto, Fernanda, de ter 10 pessoas numa casa, uma tem Covid, começar a arrumar lugar para as 9 ficar, porque não podia ficar em casa. Eu tenho muito contato já há muitos anos com o sertão, com bairros, e Mulheres do Brasil tem um comitê só de líderes, elas são ministras da economia. É impressionante como elas lutaram, como todos nós. Legal. Eu acho que a cultura da doação, eu espero que a cultura da responsabilidade social, de ter a desigualdade social é ruim para todo mundo. Então, é muito importante a gente dizer isso. Agora, eu fico muito feliz com essa enquete, viu, Rafinha, de saber o que o povo quer comprar mais. Vamos ficar de olho na hashtag para ver. Eu falo que tudo que a Globo faz é muito bem feito, impressionante. Vamos ficar de olho para ver, né, nessa hashtag aí, as respostas, que com certeza está todo mundo curioso, ou como cliente, ou você que está do outro lado da ponta também exercendo esse papel fundamental. Maitê, deixa eu falar com você sobre isso. A Luísa apontou vários momentos da sua fala muito importantes, muito bem elaboradas, né, e aqui pertinentes à nossa discussão. Sobre essa inclusão digital, então, que caminho que se aponta para isso começar a acontecer de forma mais efetiva e eficiente mesmo no nosso país? Assim, essa inclusão digital, como é que a gente consegue que ela realmente aconteça e que as pessoas tenham mais acesso cada vez mais? O que você acha que pode ser um caminho interessante? Legal. Luísa, adorei a sua colocação, porque traz uma discussão muito importante, né? Que é o quanto que ainda a digitalização, o aspecto do uso do digital está associado automaticamente ao consumo,
né? Então, quando a gente pensa no digital, a gente está pensando tanto em empreender quanto em ter uma possibilidade de colocação profissional que, como consequência, tem o consumo como final, a compra online, entre outras coisas. Então, é de responsabilidade diretamente das empresas fazerem ações de responsabilidade social, que é o que você disse, né? Então, o quanto que vocês, como instituição, estão também preocupados com o impacto social que essa empresa vai oferecer. E, de fato, né, a gente tem aí a responsabilidade pública de realizar ações efetivas que possam fazer com que a população cada vez mais acesse o digital, cada vez mais tenha a possibilidade, né, os professoras, entre outros profissionais, até mesmo de saúde, tenham possibilidade de cada vez mais melhorar a sua atuação profissional. Acho que dentro dessa perspectiva, a gente tem esse desafio. As empresas, elas têm muito mais voz devido ao consumo e devido ao pagamento de impostos, entre outras coisas, de brigar com as instituições públicas para que elas possam mobilizar ações que façam com que agregue para a população. É diferente, por exemplo, infelizmente, a gente que vem do terceiro setor fazer mobilizações para que a gente consiga ações. O tempo de entrega ela é muito menor. Então, as empresas elas têm uma voz tamanha que as instituições públicas fazem ações que são voltadas para benefício dessas instituições privadas. Então, a mobilização precisa ser em conjunto. E aí eu acho que sim, é unir essas forças, tanto do terceiro setor quanto do primeiro setor, do segundo setor, para justamente construir essas ações. E pensando, né, nesse digital e nessa inclusão, em todo esse aspecto, a gente vai ter os beneficiários, que aí sim é a população trazendo cada vez mais o acesso e a possibilidade de cada vez conectar cada vez mais essas pessoas. Pensando na exclusão da população negra, a gente tem uma exclusão histórica, né? E aí precisa dessa reparação. Então, ações afirmativas são necessárias, ações que promovam cada vez mais oportunidade para a população negra acessar alguns produtos e serviços e até mesmo crédito, entre outras ações, é extremamente necessário e, principalmente, que as empresas reconheçam que a liderança das empresas precisam também de ser de pessoas negras, né? Os órgãos públicos precisam reconhecer que cada vez mais precisa ouvir 56% da população, que são as pessoas negras. Então, a gente tem aí uma necessidade muito grande de mobilização e cada vez mais, cada um com a sua voz, promover com que a gente tenha aí esse impacto e, consequentemente, os resultados positivos para tudo isso acontecer. Maravilhoso. Gente, o papo tá muito bom, tá tudo maravilhoso, mas assim, eu infelizmente preciso começar a encerrar. Calma, começar a encerrar. A boa notícia é essa, já não é agora não. Eu queria deixar um espaço para vocês três fazerem já as considerações finais e mandar uma pergunta aí para os três também, já para a gente deixar essa última mensagem. A Maitê já falou um pouco sobre, mas pode falar de novo que você fala sempre muito bem sobre isso. O conselho para quem está empreendendo agora nesse momento tão difícil, como a gente falou, difícil, inédito, desafiador, doloroso, delicado. Qual conselho vocês dariam para o empreendedor que está assistindo a gente e não sabe por onde começar a se reinventar nesse momento que a gente está vivendo? Vamos, Luísa, Paulo e Maitê, nessa ordem? Bom, o que eu mais estou falando para o empreendedor é que é o seguinte, se você tinha uma empresa e ela não deu certo, não se preocupe, que o vírus vai dar desculpa disso. Olha, ela não deu certo e ninguém vai te cobrar. Mas, nesse momento, eu acompanhei muito de perto as medidas do governo, eu transferi as medidas no DEPARA, eu dei mais de 200 lives para pequena e média empresa, eu fiz muita parceria com o Sebrae, através da Mana, mas, nesse momento, eu peço para vocês, por favor, reveem também, eu estou dando um questionário, 3 coisas que vocês fizeram e não deveriam ter feito, 3 coisas que vocês não fizeram e deveriam ter feito e 3 coisas que devem continuar fazendo. Eu não tenho medo de errar, minha gente, de jeito nenhum, eu não tenho compromisso de acertar. Eu já fui sempre startup, aquela que vai sair do papel. Mas a mesma coisa, eu detesto errar a mesma coisa várias vezes. Então, com vocês mesmos, se você já teve empresa, se ela não deu certo, não tenha medo de enfrentar para você não ter os mesmos erros que você teve aqui. E uma coisa é capacitação. Porque vai ter muito. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Eu estou no meio de empresários, de políticos, muito voltada para a pequena empresa. Vai ter muito dinheiro à disposição
descobriram que 85% do emprego vem da pequena e média empresa. Mas, por favor, sejam o mais legal possível, tenha legalidade, entre no Simples, faça os faturamentos que você tem, que senão não dá para você pegar. Então, assim, é isso que eu queria dizer. E dizer que, assim, realidades diferentes exigem atitude diferente. Nós estamos numa realidade muito diferente. No começo da epidemia, eu também fiquei muito assustada. Depois, quando eu acordei, eu falei, bom, eu não sei nada, eu vou ter que aprender tudo, cada dia era um dia para mim. Aprendi até de tecnologia, como é que você faz, como é que você vai para o YouTube, e não é fácil. Então, nesse momento, procure órgãos como o SEBRAE, o SENAC, procure orientação para que você possa se capacitar, porque vai ter dinheiro disponível. Ah, Luísa, mas não chega, o que eu mais escrevi na minha receita. Ok, não chega, mas eu também tive acesso a muitos que não chegaram, porque não tinha o mínimo. O Paulo Renato está aí, ele sabe disso, eu acompanho o SEBRAE, o presidente do SEBRAE Nacional, nós temos reuniões agora quase sempre, a gente está também com um quadro que precisa disso. Vai ter mais coisa disponível. Chegou o momento, e eu tenho que só terminar dizendo para Maitê, que nunca chegou tanto momento, se prepara que a sua empresa vai ser boa, eu estou tudo no meio. O que tem empresários e empresas que nunca se tocou negros, fazendo programas que depois eu posso falar só para negros. Chegou o seu momento, que a gente não pode perder e saber mudar de ciclo, que infelizmente nós temos uma mulher negra presidente nesse Brasil só. Então, mas chegou o momento e não vamos lamentar o que passou, mas vamos aproveitar bastante. Então, eu só tenho que fazer isso. Comece fazendo o necessário, depois o possível e, de repente, você está fazendo o impossível. Então, nesse momento, a gente também lutou para fazer diferente. Nós todos, apesar da gente estar com 50% já na venda da internet, criamos coisa nova, tem que lutar, mas tem que se capacitar também, por favor, e avaliar o que poderia ter feito. Mas sem dor, sem sofrimento, gente. Errou, bola para frente, faz bem feito, mas não erra o mesmo erro, não, para dar espaço para os novos. Eu não gosto de errar o mesmo erro para dar espaço para o novo. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, parabéns, Luísa. Clube, mais uma vez. Muito obrigada a você por tanto conhecimento. Você vai falando, é uma aula, a gente não pode piscar para não perder um conteúdo. Maravilhoso. Paulo, suas considerações finais e seu conselho também para quem está empreendendo nessa fase tão difícil. Sim, é uma fase difícil, Fernanda, porém no SEBRAE eu acredito que são nas mudanças que aparecem as oportunidades. E agora o mercado mudou muito, todas as empresas tiveram que mudar, a sociedade teve que mudar. Então é o momento de cada um aqui começar a olhar muito para os lados para tentar enxergar oportunidades, ou seja, que lacunas, que desejos existem hoje dos consumidores, das pessoas, que o mercado não está conseguindo atender. Alguns exemplos bem básicos, né? Até então, a gente não tinha um mercado das máscaras, né, que nós temos usado agora. Sim. Olha o tamanho desse mercado agora, desde o elástico da máscara, o pano, quem está fazendo a confecção, né? A questão do álcool gel, diz que as pequenas fábricas não estão dando conta da demanda. Não estou dizendo para as pessoas copiarem esses negócios agora, que possivelmente estejam até saturados, mas várias outras demandas vão surgir que até então não existiam, né? Existe um mundo novo para ser criado. E aí cada um tem uma percepção diferenciada, pensar diferente, pensar de uma forma inovadora para encontrar essas oportunidades. E é claro, como a nossa parceira Luísa falou, é buscar se capacitar, buscar se informar. Pelo amor de Deus, gente, não vai saindo empreendendo, gastando ali aquela sua economia ou pegando um dinheiro no banco e já criando uma empresa, né? Se informa, faz o seu plano, procura o SEBRAE. O SEBRAE está em todos os estados da federação, né? Procura uma agência, entra no 0800, entra no site, se capacita, faz os cursos de várias instituições que estão disponíveis hoje, até de forma gratuita, para você planejar a sua empresa e aí sim fazer esse investimento, procurando resolver um problema de mercado, e aí você vai estar realmente inovando e podendo ser bem-sucedido. Claro, dar esse passo tão importante, né, e tão desafiador com responsabilidade, senão depois o problema vira ainda maior. O interessante, o objetivo é sempre ter a solução para o problema que você vai tentar resolver com a sua startup, com a sua empresa. Então, que seja de maneira responsável. Por favor, atenção aos conselhos aqui dos melhores que vocês estão tendo, hein? Maitê, por favor, suas considerações, seu conselho também para quem está começando nessa trilhar essa caminhada aí tão desafiadora. Sim, acho que mais do que nunca pensando que
desde a época anterior, as quitandeiras, as empreendedoras, primeiras empreendedoras do Brasil, já fizeram a mudança, né, das estruturas, e que cada vez mais a população negra vem transformando a forma como a gente empreende e consome. Eu acho que mais do que nunca é pensar em capacitação e também no desenvolvimento das tecnologias, né? Dentro do BlackRock, que é a minha instituição, a gente acaba desenvolvendo aí ações voltadas para também a capacitação e o desenvolvimento dos negócios, né? Olhando para esse aspecto e olhando para a tecnologia, conseguindo promover com que cada vez mais essa população acesse o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Então, Luísa, né, como você falou sobre a formalização e a importância de cada vez mais esses negócios terem recursos financeiros, a gente já está pronto. O que acontece é que muitos intermediadores, muitas instituições que acabam ficando com esse recurso, não chega até quem de fato precisa que esse recurso chegue. Então, mais do que nunca, acho que é importante a gente também trazer essa perspectiva de que tem sim profissionais que já estão capacitados, tem empreendedores que já estão formalizados e que muitas vezes eles ainda não conseguem esse recurso porque a gente passa pelo racismo institucional e o racismo estrutural. Então, trazer essa perspectiva é também olhar para esse lado e entender que muitas vezes o fato de já ter essa trajetória do recurso sendo intermediada por várias instituições que hoje se dizem capacitadoras e se dizem transformadoras, que na verdade capturam o dinheiro e não transferem esse dinheiro para o final, para quem precisa, é também entender que a gente precisa transformar essas estruturas e a gente, como BlackRock e outras instituições negras, estão fazendo essa função. Então, para quem está buscando oportunidade dentro do ecossistema de startup, de inovação e tecnologia, a gente tem a possibilidade de acolher esses negócios de uma forma nacional e transformar esses negócios em negócios que podem se tornar aí milionários, até mesmo pensando na oportunidade que a gente tem do ecossistema de inovação. BlackRock, viu, gente? BlackRock é a startup que a Maitê está falando, que ela lidera e está colocando aí à disposição de vocês todos esses serviços de maneira muito, muito legal, muito bacana da parte dela trazer tudo isso para a gente, porque é sim um assunto, como a gente falou, fundamental e urgente. Já passou da hora da gente olhar para tudo isso e promover essa inclusão social e agora também digital. Quero dar um beijo em todos vocês, agradecer demais a presença de vocês aqui, Luísa, Paulo, Maitê. Obrigada pela atenção, obrigada pelo debate que vocês trouxeram, pelas provocações que vocês causaram aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou e está com muito conhecimento novo, e é isso que o Menos 30 Fest promove, né? Refrescar a memória, a cabeça, abrir horizonte, criar novas oportunidades. Inclusive no site do festival, Menos 30 Fest, entra no site, tem muita oportunidade também de curso para todo mundo, viu? Entra lá, você que está começando aí essa caminhada desafiadora, que fácil não é, a gente já sabe, Luísa, Paulo e Maitê trouxeram aqui depoimentos comprovando isso. Fácil não é, mas ela dá certo e quando dá, gente, isso é um sabor muito gostoso, aquele sabor do sonho realizado, sabe? E quando é difícil é mais gostoso ainda. Um beijo para vocês, Luísa, Paulo, Maitê. Obrigada, viu? Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau. Beijo, beijo, boa Obrigada. tarde. Deixa eu falar com a Rafa rapidinho, vou voltar lá porque ela mandou uma pergunta linda, né? Muito legal, curiosa, assim, pra gente que está agora como cliente, consumindo e querendo ainda mais exigir, né, das lojas. O e-commerce cresceu 400%, como o Caio bem disse. Enfim, ela perguntou aí pra internet, para vocês usarem a hashtag Menos30Fest. Qual foi a pergunta, Rafa? E quero saber mais do que isso. Quais foram as respostas, que eu tô curiosa? Então, teve muita resposta, várias pessoas falando bastante sobre o assunto. E uma coisa que me chamou muita atenção, Fê, foi como eles procuram conhecer o site onde eles compram. Como essa informação, a credibilidade do site conta na hora de fazer sua compra online. A Amanda disse, quando faço uma compra online, o mais importante é a segurança da compra e a reputação da loja, que foi outro ponto muito comentado, que é a avaliação de outras pessoas que compraram. O Márcio comentou, eu compro muito online e fico super de olho nas avaliações, só compro se forem boas. Como é importante, né? Exatamente. E realmente é muito importante que vocês continuem prestando atenção nisso, prestando atenção nas avaliações, se o site é de segurança, para ter certeza da sua compra. E deixando a sua avaliação também, né, Rafa, para ajudar a pessoa que vai comprar depois. Isso é muito importante. Sempre dá lá o feedback, se chegou certinho, direitinho, no prazo certo, se o produto chegou
uma maneira boa, né, inteiro, enfim, de qualidade boa. Então, que a gente possa aumentar essa rede, que não deixa de ser uma rede de apoio, vai um ajudando o outro, um vendo a avaliação do outro. Isso, com certeza, você faz ou desfaz um cliente, né? E para o lojista também, né, Fê? Porque para quem está ali investindo no novo negócio, principalmente, precisa dessas avaliações. Então, é importante que você colabore com isso também. E essa corrente ela vai aumentando para facilitar a nossa vida mesmo. Verdade. Rafa, um beijo para você. Adorei falar com você, viu? Muito obrigada. Sei que você vai Também. continuar aí firme e forte durante essa semana, trazendo tudo pra gente. Eu vou acompanhar de casa também, com certeza. Um beijo, bom trabalho. Tá daqui. Um beijo muito especial. Obrigada.